Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feita conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Vou te pedir para avançar um pouquinho mais. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Fala conosco nessa tarde, toma as nossas mentes, que elas estejam rendidas ao Teu Santo Espírito neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, nessa tarde, eu gostaria de falar com você a respeito de posicionados no reino. Primeiramente, nós queremos falar sobre o que é posicionamento. É a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude, assumir um partido sobre determinado assunto. Mas posicionamento literalmente também pode significar ocupar uma geografia, um lugar específico. Por exemplo, eu e você, na tarde de hoje, estamos posicionados na Avenida Saturnino Braga, no bairro Barbosa Lima, mais especificamente na Catedral Emanuel. Esta é a nossa localização nesse momento. E aí eu quero te lembrar que toda geografia, ela possui regras próprias. Não é assim? A sua casa tem regras. A faculdade, a escola, a igreja, o ambiente de trabalho, toda geografia possui regras próprias. E nessa tarde eu quero te falar sobre estarmos posicionados no reino. E aí a palavra de Deus em Colossenses 1:13 fala especificamente sobre isso. O texto vai dizer que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso significa que a minha e a sua vida, ela tem um AC e um DC antes de Cristo e depois de Cristo.
Antes de Cristo, eu e você habitávamos um lugar chamado Império das Trevas. Mas Jesus veio, nos resgatou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa geografia. E aí eu preciso te lembrar o que é Império das Trevas. É um território que é ocupado por imposição, por força, tomado à força. O inimigo das nossas almas não suporta ver uma brecha que ele já entra com toda a força. Mas por outro lado, o reino do seu Filho amado, o reino, é um território que é governado por um rei. E todos naquele reino caminham segundo a cultura do reino. Isso significa que eu e você precisamos refletir a cultura do reino do seu Filho amado. Tudo em nós precisa refletir esse lugar que nós ocupamos espiritualmente. Então, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir está dizendo a que reino nós pertencemos, quem é o nosso rei, quem governa sobre a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Que bênção. E aí eu quero te falar sobre tipos de posicionamento. E o primeiro deles é o posicionamento bíblico. Eu e você precisamos estar enraizados na palavra de Deus. A palavra de Deus não é opcional para quem habita no reino do seu Filho amado. Não é a palavra que precisa se adequar à minha vontade, mas as minhas vontades se rendem à palavra do Senhor. Aleluia. A segunda forma de posicionamento que eu quero te falar nesta hora é o posicionamento cristão. É aquele que gera um testemunho cristão, onde as pessoas vão olhar para mim e para você e verão Cristo em nós. Então, será que lá no meu dia a dia, naquilo que eu estou fazendo, planejando, programando, executando, as pessoas podem olhar e ver Cristo em mim? Este é o posicionamento cristão, é aquele que gera um testemunho cristão. O grande problema é que muitas vezes nós já fomos resgatados do império das trevas, nós já fazemos parte do reino do seu Filho amado, mas temos os mesmos comportamentos e manias que tínhamos lá atrás, enquanto habitávamos no império das trevas. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E eles queriam manter as mesmas práticas do Egito, enquanto estavam caminhando no deserto em rumo à terra prometida. Eles estavam livres, mas a mentalidade deles era de escravos, de prisioneiros do Egito. Ei, meu irmão, minha irmã, eu e você fomos resgatados do império das trevas. Somos livres para servir a Cristo. Um outro posicionamento é o posicionamento intencional. Gente, Jesus, Ele era intencional em tudo que Ele fazia, em tudo que Ele dizia. Jesus não jogava a conversa fora. Jesus não tinha nenhuma atitude que não fosse intencional. Tudo tinha um propósito, tudo tinha uma razão de ser. E eu e você também precisamos ser intencionais. No lugar que eu ocupo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, tem que haver uma intenção. E nós precisamos de tempos em tempos analisar o nosso coração e ver a nossa intenção. Porque nós temos uma capacidade linda e maravilhosa de fazer coisas boas com intenções erradas. E fazer o que é bom com a motivação e a intenção errada é fazer o que é mal.
Um outro posicionamento é o relacional. Eu e você nascemos para nos relacionarmos uns com os outros e com Deus. Não há como servir a Deus sem se relacionar. O evangelho não é solitário. Não é apenas sobre você e o Senhor. Embora a gente pegue aquele discurso e diga, a salvação é individual. Mas eu quero te dizer que nascemos para nos relacionarmos uns com os outros. E estar posicionado na postura do reino, nos nossos relacionamentos, é saber discernir com quem eu devo fazer aliança e com quem eu não devo. É saber buscar em Deus condições de termos relacionamentos saudáveis. Estar posicionado nos meus relacionamentos vai me ensinar a ter postura, lidando até mesmo com pessoas difíceis. Ana se posicionou sabiamente diante de Penina. Eu e você, por vezes, teremos desafios, teremos que muitas vezes nos posicionar de forma bíblica, de forma cristã, diante dos nossos relacionamentos. Vamos passar por questões. E aí, cada ação, cada motivação nossa, cada reação nossa, precisa estar posicionada em Deus. E aí tem gente que pensa assim, não, mas nos meus relacionamentos Deus não se mete. Se mete sim. Ele se importa com você. Ele quer que você tenha relacionamentos saudáveis. E isso vai envolver muitas vezes, no nosso relacionamento, a gente respeitar, mas também ser respeitado. Amar e ser amado. Aprender a colocar limites saudáveis, tanto para você quanto para o outro. O grande problema, muitas vezes, nos relacionamentos é que as pessoas não colocam limites. E depois elas sofrem nos seus relacionamentos. E o Senhor nos deu sabedoria e inteligência para nos relacionarmos bem uns com os outros. E no que depender de mim e de você, que nós tenhamos paz com todos os homens. É o que diz a palavra do Senhor. E nessa tarde eu quero falar com você sobre esses dois textos que nós lemos. Não vou fugir do texto, fica tranquilo. Nós lemos dois textos que narram duas curas, dois milagres de Jesus, mas esses textos conversam entre si. Com esses dois textos eu quero trabalhar com você alguns posicionamentos que eu pude perceber nesses textos. O posicionamento da intimidade, da intensidade, da constância e da fé. Nos dois textos que nós lemos, o primeiro deles fala da mulher cananeia. Ela vai a Jesus e ela começa a clamar por Jesus. E os discípulos se incomodam com o clamor dela. Diz para Jesus, despede logo essa mulher porque ela fica gritando atrás da gente. Jesus responde ela com silêncio. Ela continua ali pedindo para o Senhor ajudá-la. Ela implora por uma ajuda e Jesus dá uma resposta que ela não gostaria de ter recebido. Jesus diz para ela, eu não vim para você. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Diante daquela resposta, aquela mulher continua ali. Ela se humilha, ela adora Jesus e ela diz, mas até os cachorrinhos comem da migalha das mesas dos seus donos. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, que grande fé você tem. Seja feito conforme você disse. E a filha dela, que estava acometida por demônios, foi liberta. O segundo texto que lemos fala sobre o cego de Jericó.
E ele fica sabendo que Jesus ia passar em Jericó, e Jesus ia, os discípulos iam, e a multidão seguia Jesus. E aquele homem começa a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele clamava, e a multidão começou a se incomodar. E repreendiam ele para que ele se calasse. Mas quanto mais tentavam calar a voz dele, mais ele clamava, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele chama a atenção de Jesus. E Jesus diz: chamem o cego. E eles foram até ele. O mestre chama você. Diante de Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta. Ele diz: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E ali naquele momento o Senhor fala da fé dele e ele é curado da cegueira. Qual é a relação entre esses dois textos? Primeira coisa que eu quero trabalhar com você é intimidade. E talvez você pode pensar assim: a mulher cananeia não tinha nada de íntima de Jesus. Fazia parte de um povo que perseguia o povo de Deus. Não era do povo de Israel. Então você não pode afirmar que ela era íntima de Jesus. Mas quando a gente fala sobre intimidade, nós falamos de um relacionamento próximo. Mas também estamos falando de uma relação na qual você se sente seguro e segura para expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus segredos mais profundos, porque você sabe que você não vai ser nem julgada e nem punido. Então, quando aquela mulher vai até Jesus e ela clama por Jesus, ela revela algo a Jesus, que só se revela num ambiente de intimidade. Ela diz para Jesus: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Nem o pai, nem uma mãe diria isso publicamente, ou num ambiente em que não se sentisse seguro o suficiente para admitir que tem um filho que está acometido por demônios. Mas aquela mulher, ela confiou em Jesus, a ponto de contar a sua intimidade: eu tenho uma filha e ela está horrivelmente endemoniada. O cego de Jericó, onde nós podemos perceber a intimidade dele com Jesus. Quando Jesus faz uma pergunta a ele, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido inúmeras coisas, mas naquele momento ele revelou um desejo íntimo e profundo do seu coração: que eu torne a ver. Então eu e você precisamos estar posicionados em Deus neste lugar de intimidade, onde nós temos coragem de rasgar a nossa alma, mostrar para Ele as nossas fragilidades, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, onde precisamos de cura, onde precisamos da ajuda dEle. Isso se chama intimidade. Eu e você precisamos nos posicionar com intensidade. E quando a gente fala de intensidade, nós estamos falando de algo onde nós empenhamos a nossa força. E a mulher cananeia, ela clamava com intensidade. Ela expôs o grito da sua alma para Jesus, a ponto de incomodar os próprios discípulos de Jesus, que falaram assim: despede logo essa mulher, resolve logo com ela, para ela parar de ficar gritando atrás da gente. Ela foi intensa. O cego de Jericó também, porque eles começaram a repreendê-lo para que ele se calasse. Quanto mais repreendiam, mais alto ele clamava. Ele foi intenso, ele colocou mais força, ele clamou mais por Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Um homem e uma mulher posicionados em Cristo, eles podem muitas vezes provocar duas reações. É certo que uma pessoa posicionada em Cristo, ela é capaz de posicionar aqueles que estão ao seu redor. E quem sabe você
está aqui neste culto dizendo: eu só não me posicionei mais ainda na presença do Senhor com intensidade, com intimidade, porque eu estou esperando meu marido dar o primeiro passo, eu estou esperando a minha esposa dar o primeiro passo. Deixa eu te dizer, se o Senhor tem te incomodado, se Ele tem te despertado, é com você que começa, é em você. Você não tem que esperar o ambiente se posicionar, para só então depois você se posicionar. Mas é quando você se posiciona que o ambiente vai entendendo e vai se posicionando também. Uma outra reação de um homem e uma mulher posicionada em Deus: alguns vão se posicionar junto com você, mas alguns não vão entender o seu posicionamento. Não vão entender a sua intensidade. Alguns vão te olhar e vão dizer assim: para que tudo isso? Para que ir no culto na quarta-feira, no domingo, na célula durante a semana? Para que orar todos os dias? Para que ler a Bíblia? Para que ficar aí falando com Deus se na tua vida nada está mudando? Vão querer parar você, mas você precisa ser intenso. Quanto mais se levantarem para falar, mais você se posiciona na oração. Deus está comigo, o Senhor tem ouvido o meu clamor. Aleluia. Será que alguma circunstância na sua vida tem te tirado deste lugar de posicionamento na oração? No clamor ao Senhor? Constância. A mulher cananeia, ela precisou lidar com o silêncio de Jesus. Talvez esse fosse o primeiro estágio da prova dela. Jesus fica em silêncio. Eu te pergunto nessa tarde: o que você faz quando você está orando, pedindo, clamando, e Jesus responde com silêncio? Você vai embora? Você diz assim: ah, parece que Ele está me ignorando, então Ele não se importa comigo. Vou buscar ajuda em outro lugar. Mas aquela mulher, ela se manteve ali. Ela continuou buscando por Jesus. Ela se manteve constante diante da crítica dos discípulos. Despede logo. Como você se mantém constante? Quando alguém olha para você e não entende a sua constância e nem a intensidade da sua adoração. Qual é o seu posicionamento diante disso? Tem gente que já parou de orar porque a maioria do seu grupo ali de amigos não oram como você. Tem gente que já parou de vir ao culto porque o seu ciclo de amizades não vai ao culto tal dia e você também deixou de ir. Ei, continua posicionado. Continua buscando, continua constante na presença do Senhor. Mesmo que o seu vizinho não entenda, é sobre você e Deus. Tem gente que não vai entender o nosso nível de entrega. Tem gente que vai se sentir incomodado, porque pessoas posicionadas incomodam quem não quer se posicionar diante de Deus. Vão dizer que você está exagerando, que não precisa de tudo isso. Mas é entre você e o Senhor. Se mantenha constante. O cego de Jericó se manteve constante diante de alguns desafios. O desafio de estar no meio de uma multidão, sendo espremido, sendo esmagado, te empurrando. Não é fácil estar no meio de uma multidão. Não é fácil estar ali, quanto mais possuindo uma deficiência visual. Ele tinha uma dificuldade, até para onde ele se locomovia, no meio de uma multidão. Ele não enxergava. Mas mesmo assim, ele permaneceu ali. O cego de Jericó, ele foi constante, mesmo diante da repreensão da multidão. Ele continuou clamando e clamou com mais intensidade. E para finalizar com você, posicionados na fé. Em ambos os casos, talvez você pode olhar e pensar assim: mas o que manteve esses dois posicionados foi a necessidade deles.
A mulher cananeia queria que a filha fosse liberta dos demônios, por isso ela suportou muitas coisas. Porque mãe engole sapo por causa de filho, mãe suporta uma porção de coisa para ver um filho e uma filha curado e liberto. Talvez você seja movido a pensar que eles se mantiveram posicionados por uma necessidade, mas não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia nos demonstra claramente que a mulher cananeia, ela permaneceu ali porque ela creu em Jesus. Se fosse diferente, no primeiro silêncio de Jesus, ela deixaria tudo e diria, vou buscar ajuda em outro lugar. Mas ela sabia que era nele, que era com ele, que era através dele, que só ele poderia ter o que ela precisava naquele momento. Não era por uma necessidade, mas era pela fé. Ela estava movida por fé. E isso fica claro para nós no versículo 28 de Mateus 15, quando Jesus faz a seguinte declaração: mulher, que grande fé você tem. Jesus declarou que ela não estava ali simplesmente porque ela precisava, mas porque ela creu em Jesus, porque ela confiou em Jesus. Com o cego de Jericó não foi diferente. Aquele que sonda, aquele que vê a intenção do coração, fez uma declaração a respeito daquele homem. Ele disse para ele o seguinte: vá, a sua fé salvou você. E aí, meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é para nos mover, é para nos alinhar nesse lugar de posicionamento que Deus tem para nós. Para eu e você estarmos posicionados na intimidade com o Senhor. O que é que tem tentado impedir ou tem conseguido até mesmo roubar a sua intimidade com Deus? É para estarmos posicionados nesse lugar de intensidade, haja o que houver, venha o que vier, eu estou com Jesus e não abro, e eu vou buscar cada vez mais, porque eu preciso crescer na minha comunhão com Ele. Você está posicionado na constância, ou no primeiro não de Deus, na primeira dificuldade, na primeira resposta de Jesus que você não entende, você pega suas coisas e vai embora? Será que eu e você estamos posicionados em fé, em Jesus? Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo que Deus está trabalhando em meu favor, porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará em meu favor. Um homem e uma mulher de Deus não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que você crê. Os diagnósticos podem dizer que não dá, que não tem mais jeito. As circunstâncias ao seu redor podem estar dizendo que não é para você, que não é contigo, mas Jesus é aquele que vai à sua frente. E se você confia nele, você pode esperar pelo agir dele. Posicionados na intimidade, na intensidade, na constância e na fé. Se coloca de pé nesse momento. Qual área da sua vida você não tem conseguido se posicionar? É a área relacional? Relacionamentos familiares, é na área profissional, é na sua área ministerial, eu não sei, mas talvez tenham áreas que você está dizendo assim, é muito difícil, e eu preciso da ajuda de Jesus, assim como a mulher cananeia precisou e reconheceu, assim como o cego de Jericó reconheceu que precisava de Jesus para ser curado. Quem sabe a área da sua vida que você precisa se posicionar hoje é em relação à sua saúde física, emocional, espiritual.
Uma das estratégias do inimigo é nos colocar num lugar de total desequilíbrio. Ele tenta nos desajustar, desalinhar, desequilibrar, para que você fique sem direção, para que você não saiba onde você deve buscar. Mas o Senhor está aqui nessa tarde, e Ele quer ajustar as suas emoções, Ele quer curar os seus relacionamentos, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar discernimento espiritual para você discernir com quem você faz aliança e com quem você não deve fazer. Se você é alguém que quer estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida e posicionado nele, eu quero te convidar a vir para o altar e nós vamos orar. Jesus está aqui e Ele tem para você promessas, Ele tem para você milagres, Ele tem para você um alinhamento, um ajustamento santo, onde você vai poder desfrutar da presença dEle, da pessoa dEle. Nós seremos ministrados por uma canção. E enquanto isso, você pode se posicionar aqui à frente. Ah, pastora, mas aqui do meu banco, Deus me ouve, Deus me vê. O convite nessa noite é para que você que crê, se posicione aqui no altar. O que é estar aqui no altar diante de uma multidão? Diante de críticas, diante de repreensões? Dá um passo de fé nessa tarde e se coloca aqui diante do Senhor e diz: Pai, eu quero estar posicionada em Ti.